nós vimos que no última palavra do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, ela se encerra com a palavra maldição. Olha para você ver. Última palavra, maldição. Se passaram 400 anos à espera de que o Cordeiro, o Cristo, ele viesse com uma mensagem diferente, uma mensagem que iria trazer esperança, iria mudar o sentido da vida da humanidade. O tema dessa manhã é o Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças. Eu gostaria de falar para você a respeito, o nosso irmão leu feliz, mas no termo grego, makarioi, é muito mais do que ser feliz. É o que é bem mais do que você ser feliz. Esse termo significa bem-aventurado. E bem-aventurado, ela é diferente da felicidade que existe neste mundo. Portanto, ser bem-aventurado vai mais além. Porque nós podemos ver que você pode encontrar, a maioria das pessoas encontram a sua felicidade na fortuna, encontra a sua felicidade na beleza, no sucesso, na fama, talvez no seu casamento, talvez na sua profissão, talvez no seu dia a dia você se encontra a felicidade. Talvez no carnaval muitas pessoas se encontraram ali a felicidade. Mas você sabe, nada disso, nem a fortuna, a beleza, o sucesso, a fama, não pode fazer de você uma pessoa bem-aventurada. Não pode. Nós temos ali o Steve Jobs, ele foi um dos empresários mais fortes e um dos mais importantes da área da tecnologia. Em 2011, quando ele estava concluindo, quando a Apple, ela estava no auge, ela estava justamente concorrendo com Bill Gates, e ela estava se alavancando na área de tecnologia. Ele não teve prazer em contemplar todo o teu trabalho, mas ele pôde refletir que a fortuna, o sucesso, ou ser importante, de maneira alguma, iria fazer dele uma pessoa bem-aventurada. E nós podemos ver, irmãos, que o ser afortunado que nós precisamos ser é das dádivas divinas. Você pode ter tudo aquilo, mas você pode não ser abençoado. Você pode ser feliz, mas nessa sua felicidade, nessa felicidade que existe no mundo, você pode não ser abençoado. E eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que se alegram com aquelas coisas que elas adquirem. Mas ser afortunado das dádivas divinas é ser bem-aventurado. É ser abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É diferente. E
As bem-aventuranças, elas se referem ao quê? Ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença divina e diária. Você vai ser bem-aventurado se você andar diariamente com o Senhor. Nós vimos que somente Jesus pode fazer de você uma pessoa bem-aventurada. Nada mais pode fazer de você uma pessoa bem-aventurada. As coisas não podem fazer de você uma pessoa bem-aventurada. As suas realizações não podem fazer de você uma pessoa bem-aventurada. Somente Jesus, Ele pode preencher aquele vazio, né, que existe aqui na nossa alma. Muitas pessoas, infelizmente, descobrem isso tarde demais. Perdem seu tempo, perdem aquilo que é mais precioso, que é o quê? A vida. E quando chega no final, a única coisa que tem que dizer: miserável homem que sou. Nós podemos ver que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você sabe, você tem direito à árvore da vida. As bem-aventuranças é de Deus, ela vem de Deus, ela vem de Deus através de Jesus. Ela não vem através da sua capacidade, mas ela vem de Deus, através de Jesus para você. E a gente vê que, para isso, nós precisamos ter uma atitude. Eu e você, nós precisamos tomar essa atitude. E nós vimos que Jesus, Ele começa aqui falando não de coisas. No seu sermão, Ele não começa falando de coisas. Ele fala de você. Ele fala de mim. Ele fala do homem. Porque a maior riqueza, ela está dentro de você, que é a sua vida. E Jesus está preocupado com a sua vida. Ele quer que você seja bem-aventurado. E Ele começa falando aqui na seus primeiros ensinamentos. Primeira vez que Ele fala, primeiro tópico do Sermão da Montanha. Ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que têm cara de humilde, mas não é humilde. E por causa disso, eles sofrem e fazem com que as outras pessoas sofram, porque o centro da vida dele não é Deus, mas é a própria pessoa. E por causa disso, Ele é o melhor, Ele sabe todas as coisas, Ele não precisa aprender, Ele não precisa ouvir Jesus, Ele já sabe de todas as coisas. E quando você sabe de todas as coisas, não existe mais nada para fazer por você. O orgulhoso, ele não tem capacidade de se arrepender, não tem capacidade de pedir perdão, não tem capacidade de dar espaço na sua vida para outras pessoas. Isso acontece no nosso dia a dia, nos lares,
no nosso trabalho, pessoas procurando a felicidade, mas atropelando outras pessoas, porque não aprendeu de Jesus o segredo de ser humilde. Nós vimos alguns detalhes nas palavras humildade, que não é aquela humildade que você aprende com as pessoas. Geralmente, quando uma pessoa fala assim, eu sou humilde, ele é o mais orgulhoso. Por que será que Jesus começou o seu sermão falando justamente a respeito da humildade? Ele quer quebrar na nossa vida esse orgulho. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, que fala o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. As pessoas não, de maneira alguma, vão conseguir ser bem-aventurado com o orgulho na sua vida. Mas você sabe, Jesus está falando, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha para você ver. Olha, isso aí, vou falar para vocês, olha, tem humildade espiritual também. Pessoas que se acham que é melhor do que as outras. Você sabe aquele exemplo do fariseu e o publicano? Não, irmãos. Nós somos todos iguais. Todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos aprender. O dia que você parar, fala assim, eu não preciso aprender nada, você parou de crescer. O orgulho de espírito, o orgulhoso de espírito, impede as pessoas de desfrutar o quê? Das bem-aventuranças de Deus. Olha, a palavra de Deus ela é tremenda. Pega comigo, Tiago capítulo 4. O Tiago 4, ele vai falar para nós algo que é interessante, que ele fala assim, sujeitai-vos, Tiago 4, 7, fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Por que será que Jesus estava falando, bem-aventurados os humildes de espírito? Porque eles verão ao Senhor. Ele fala que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem uma passagem que fala para nós no livro de Apocalipse, que diz assim, Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Choram, não é porque você fez alguma coisa errada. Chora, não é aquela dor que você sente quando você machuca ou quebra alguma coisa. Mas é um choro, que quando você olha para a sua vida, e quando você coloca a sua vida na presença de Cristo, você vê que você precisa melhorar muito. Você vê que a sua situação precisa ser moldada. Esse é o choro. É um choro de arrependimento, contristamento. É um choro de mudança de vida. Não é aquele chorinho que é só para chorar, não. Mas é um choro de mudança, de arrependimento, de conversão. Você sabe, Deus ele não quer pessoas com o coração duro.
tem algumas coisas que me comovem muito. A palavra de Deus e pessoas puras de coração, pessoas humildes. Às vezes quando eu estou orando a Deus, às vezes quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu não consigo conter. Talvez por outras coisas eu sou duro, mas quando eu chego na presença de Deus, eu não consigo. Talvez você seja assim. Talvez você seja uma pessoa que tenha um coração aquebrantado para as coisas de Deus. Ou talvez você seja uma pessoa tão orgulhosa, que não tem capacidade de chorar pela sua situação e pela situação das outras pessoas que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Jesus fala também, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente vê tantas pessoas discutindo, né? Pessoas querendo ter razão, pessoas querendo, como se diz, ser bem-aventurado, feliz nas suas razões. Mas você sabe, Jesus fala, aprendei de mim. Aprendam com Jesus. Ser manso não é ser pessoa boba, mas é pelo contrário, é você ser a pessoa forte, é você ter a capacidade de dominar o seu temperamento, o seu espírito, no momento em que você mais precisa de estar sóbrio. A mansidão dos fortes, das pessoas, é a suavidade dos mais fortes. Então, olha, nem sempre, não se engane pela aparência. As pessoas mais fortes são aquelas que conseguem dominar o seu temperamento. A gente vê que o mundo ele tem um outro conceito. Mas você quer ser bem-aventurado? Você quer ser uma pessoa bem abençoada? Comece a treinar. Ninguém é ciclista, equilibrista da noite para o dia. Se você quer ser equilibrista, você precisa treinar muito. Se você precisa ser manso, você precisa treinar muito. Você precisa se dedicar. Você vai precisar ouvir a voz de Jesus. Amém? Abençoe sua família com a mansidão. Abençoe as pessoas com a mansidão. Não tem jeito de você ser abençoado, você ser feliz, né? Eu falo assim, bem-aventurado. Eu acho que feliz é aquelas pessoas que estão no mundo, mas bem-aventurado, se você não ser manso com as pessoas. Ele fala, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, não espere a sua justiça lá no Senado, lá em Brasília. Não espere isso não. Deposite a sua confiança no Deus eterno. Busque ao Deus eterno. Eu estava conversando com uma pessoa, e ele estava falando, eu estou muito chateado. Eu falei, por quê? Com essa política, com essa injustiça. Eu estava falando para ele, olha, não deixe essa coisa te contaminar não. Busque a Jesus. Busque a justiça de Deus. Não deixe essa coisa destruir a sua vida. Mas pelo contrário, busque as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Olha, um dia nós iremos prestar conta, cada um de nós,
da nossa vida a Deus. Aí Jesus, eu gosto desse termo de Caios, o justo, aquele que intercede por nós, Ele irá julgar todas as coisas. Amém, igreja? Olha, ele fala de um outro, está falando de bem-aventurados os misericordiosos. É o que mais se tem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, capítulos 11 e 12. Você sabe de uma coisa, irmãos? O mundo, essa podridão que existe no mundo, estão tirando aquela parte humana das pessoas, que é aquela parte de que eu me preocupo com você, eu quero ajudar. E para isso, é necessário ser misericordioso, se colocar no lugar daquela pessoa. Eu estou falando, não é ser religioso. A gente tem aquele exemplo do bom samaritano. Esquece a religiosidade. Mas lembra-se daquela parte humana. Jesus está querendo colocar na nossa vida aquilo que é humano. Você pode olhar que tudo isso aí não é para você ter alguma coisa, mas é para você ser alguma coisa. É para você pensar em alguma coisa a seu respeito e a respeito da outra pessoa. Como eu vou amar o meu próximo se eu não sei o que é misericórdia? Como eu vou adorar o meu próximo? Como eu vou adorar a Deus se eu não sei o que é misericórdia? Me perdoe. Como eu vou adorar a Deus se eu não sei o que é misericórdia? Eu piso nas pessoas, eu sou melhor que as pessoas, eu sou grosso para falar, eu me preocupo só comigo. Olha, não importa quem você seja, mas Jesus quer que você seja misericordioso. Você quer ser bem-aventurado? Abençoe a vida das outras pessoas com a sua misericórdia. A palavra de Deus, ela fala que ela não quer holocausto, Ele não quer sacrifícios, mas Ele quer que você seja misericordioso com as pessoas. Não importa, é um treinamento. Faça isso como se você estivesse fazendo para o Senhor. Não para as pessoas, mas para o Senhor. Deus coloca as pessoas ao seu redor para você praticar a misericórdia, para saber como está a sua vida abençoada na presença dEle. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Você sabe, eu sou uma das pessoas que sou abençoado demais. Há um ano atrás, eu estava no hospital, e naquele hospital, nós estávamos lá com o meu filho, né? E agora, o Senhor meu Deus teve misericórdia de mim. E hoje também nós estamos celebrando, comemorando, não só a vida do Lucas, mas a vida da Nicole. Olha para você ver que coisa bacana. Então olha, se você é misericórdia, você é uma pessoa misericordiosa, Deus vai ter misericórdia de você. Você precisa de misericórdia? Diga para o seu irmão aí do lado, você precisa de misericórdia? Hã? Eu preciso. Não é? Às vezes pessoas não precisam, né? Eu acho que não precisam, nós precisamos. Nós precisamos que a misericórdia do Senhor se renove a cada manhã na nossa vida. Agora ele fala, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. As pessoas querem servir a Deus,
mas querem servir a Deus com a sua vida contaminada. Elas querem trazer para a igreja, para a presença de Deus, tudo enquanto é tipo de idolatria. Olha, eu detesto que picha o prédio aqui da igreja. Não é bom. Se alguém pichasse a sua casa, como que você se sentiria? Fala a verdade. Se chegasse lá na sua casa, tivesse tudo pichado, como que você se sentiria? Irmão, você é a casa de Deus. Deus habita em você. E Deus não quer que você piche a sua vida. Você é santuário do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você destrua a sua vida. Então, olha, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, quem entrará no seu santuário? Os que têm as mãos limpas e o coração puro. Esse entrará no santuário de Deus. Agora, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Longe de vós toda amargura, como cólera, gritaria. Olha para você ver, longe de vós. Deus não quer isso, mas pelo contrário, Ele quer que você tenha paz. O contexto aí é você ter paz com as outras pessoas. Não é você ser religioso, mas você quer ser bem-aventurado, então você precisa ter uma vida de paz. Paz primeiro com Deus. Se você não se converteu ainda, se converta. Se você ainda não batizou ainda, batiza. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue, porque assim você vai ter paz com Deus. Não tem como você ter paz com Deus, paz com os homens, sem ter primeiro paz com Deus. Quando você deita no travesseiro, os seus pecados, as suas imperfeições, e como que você vai ter paz com as outras pessoas se você não tem paz com você mesmo? Então, olha, os bem-aventurados, os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa estar abençoando a sua vida, e que você não seja apenas uma pessoa feliz, mas que você seja uma pessoa bem-aventurado nessa vida, andando lado a lado com o Senhor, Ele habitando na sua vida, e bem-aventurado no dia que você for prestar contas ao Senhor. Já pensou? Se o Senhor voltar hoje, como é que está a sua vida? Você vai ser bem-aventurado? Pense nisso. Leve esse desafio para a sua vida pessoal. Não é ter, mas é ser bem-aventurado.